Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é um artigo meu que está no meu perfil pessoal do Medium, chamado O que não é desinformação. Esse artigo e o programa de hoje, evidentemente, eu vou complementar algumas coisas que não tem no artigo. No nosso programa de hoje nós vamos falar sobre fake news e desinformação, né? O que não é desinformação. A palavra fake news no Brasil vem sendo usada incorretamente como significando desinformação. Esse é um ponto. Ao mesmo tempo, nós temos também uma outra confusão. Tanto os setores políticos da direita quanto da esquerda, eles vêm tecendo uma estratégia, o termo técnico chama-se guerra cultural. Tá? Essa terminologia é uma terminologia criada e que tem uma estrutura filosófica por trás muito robusta. E, ao contrário do que os leigos possam pensar, esta estratégia que foi construída no Brasil pelo PT, especificamente por José Dirceu, que criou lançou a ideia do nós contra eles, né? Todo mundo estava contra o PT e o PT estava contra todo mundo. Bem, o sujeito, portanto, que iniciou a guerra cultural do PT, e é preciso que se diga do PT, né, foi o José Dirceu. Pois muito bem, do lado da suposta direita, que surgiu recentemente no Brasil, há alguns anos, o indivíduo que declarada e publicamente também criou guerra cultural contra a esquerda foi Olavo de Carvalho. Pois muito bem, qual é o cenário que nós temos dentro do Brasil? Nós temos um cenário político que entrou dentro do campo da cultura, que está praticando guerra cultural. Tá? Isso é uma coisa absolutamente grave, mas é grave mesmo. As pessoas não têm noção, quando eu digo as pessoas, são os leigos. Não é? Eu sou filósofo, faço filosofia da história, e essa terminologia, no sentido técnico do termo, tá? Aqui eu estou me referindo ao sentido técnico do termo e à aplicação técnica do termo. Quando isto vem para o público, ou seja, quando sai da esfera meramente do debate intelectual entre intelectuais, restrito a um âmbito acadêmico, né, em que você está propondo um tipo de teoria e quando você, dentro da propositura, quando você transplanta essa propositura teórica para o campo do debate político, ou seja, quando aquilo vai virar uma norma de fazer política, né, quando aquilo vai virar uma norma de agir dentro da sociedade, bom, aí nós estamos diante de uma outra coisa. Então, qual é o cenário político do Brasil atual? Ele é gravíssimo. O PT continua afirmando que vai fazer guerra cultural. Uma coisa é o PT, tá? Outra coisa é o comportamento dos petistas, ou do chamado petismo. Uma coisa é o Jair Bolsonaro enquanto pessoa em si. Outra coisa é o movimento do bolsonarismo, que é tributário do olavismo que faz guerra cultural. Então nós temos, no cenário político brasileiro atual e cultural brasileiro, nós temos duas frentes políticas que estão fazendo guerra cultural. No frigir dos ovos, o Brasil será arrastado, no mínimo, por uns 10 anos, diante desse cenário absolutamente avassalador. Bom, o que o PT fez com o país já se viu, não é? Em relação a essa guerra cultural. Só que, quando a direita vem sobre a premissa falsa, e repito, premissa falsa, de combater o petismo e os males do petismo e do comunismo, e instaura o mesmo procedimento, nós estamos diante do mesmo procedimento, em sinal invertido. Eu vou dar um exemplo
tosco, mas é absolutamente fidedigno. Isso é a mesma coisa, sujeito estupra uma mulher. Pois muito bem, isso é a mesma coisa de dizer que o marido da mulher estuprada, para vingar-se do estupro, vai e estupra a mulher do estuprador. Percebe? É a mesma coisa. Quer dizer, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: guerra cultural é uma estratégia comunista, socialista, gramscista. Não há como dar voz de verdade, nem como ver seriedade nesta propositura de guerra cultural, uma vez que a guerra cultural é, por si mesma, uma estratégia comuno-esquerdista, maçônica, de tomada de poder. Então, uma vez que você toma o poder, você não sai dele mais. A guerra cultural visa, entre outras coisas, aniquilar inimigos. Aniquilar mesmo, destruir os inimigos para propor hegemonia cultural. De modo que o cenário que se implantou dentro da política brasileira e dentro da cultura brasileira ultrapassa a gravidade. Vocês podem pensar, isso existe em outros lugares do mundo. Não, não existe não. O Brasil desenvolveu um cenário psicótico, coletivo, que é absolutamente dramático. E não pensem, os ouvintes, que nós estaremos, digamos, blindados às influências disso, porque isso esfacela a chamada rede social. Rede social não é mídia social, tá? Mídia social é Facebook, Instagram, são esses recursos, são aplicativos ou são páginas onde você usa uma tecnologia para se comunicar com as pessoas. A rede social, numa terminologia, num jargão moderno, é a ideia da sociedade, a sociedade em rede. As pessoas se comunicam. Então hoje as mídias sociais estão sendo utilizadas para manipular a sociedade e para destruir o chamado tecido social, né? Para destruir as relações sociais. A guerra cultural é uma das coisas mais sofisticadas no sentido de destruir a sociedade. Tá? Então a esquerda está fazendo isso, já fez isso há muito tempo, vai continuar fazendo, está declarando que vai continuar fazendo, e o problema é o seguinte: a suposta direita que entrou no Brasil, que assumiu o poder, também falou que vai fazer e está fazendo. Ela não só é uma promessa, faz isso diariamente, inclusivamente os canais oficiais do próprio presidente da República eleito, Jair Bolsonaro. Né? É grave, é muito sério o que está sendo feito. Pois muito bem, então nesse programa eu vou falar, eu já fiz vários posts sobre isso, sobre o que é desinformação. Muito bem, e eu queria acrescentar uma outra situação que é o seguinte: dentro da guerra cultural que a direita está fazendo contra a esquerda, entre as inúmeras mentiras que eles estão contando, existe a mentira de que a mídia nacional em peso é vendida para a esquerda. Bom, o Brasil é esquerda desde 1822. A primeira mentira parte daqui. Desde 1822, o Brasil tem uma vertente socialista, maçônica, liberal. E o Brasil nunca saiu dessa vertente. Assim como a Rússia é comunista desde 1917, o Brasil é liberal, maçônico e socialista esquerdista desde 1822. Portanto, o Brasil só teve governo de esquerda. Né? Não é que a mídia vendeu-se ao PT. Não. A mídia brasileira funciona assim. Aliás, eu já fiz programas sobre rádio sobre isso, não é? Mostrando exatamente que os jornais brasileiros começam todos eles na mão da maçonaria. Ora, Hipólito José da Costa, que é precisamente o sujeito considerado fundador do jornalismo brasileiro, era maçom. Não é? Então, é preciso ver a origem dos jornais. Os jornais do Brasil, na época da coroa e mesmo do Império, tinham 2 ou 3 jornais oficiais. Todo o resto da imprensa brasileira, portanto não oficial, não monárquica, estava na mão, com raríssimas exceções, da maçonaria. E, evidentemente, esse quadro só agravou, certo? Portanto, a primeira mentira é essa. É o PT que aparelhou. Não. O aparelhamento institucional brasileiro vem de muito tempo. Ele é secular.
né? E de onde a profundidade deste aparelhamento. Mas, enfim, existe uma outra questão aqui que é o seguinte. Então, esse é o primeiro nível da mentira. Não é o PT que aparelhou. É óbvio que o PT fez coisas absolutamente tenebrosas, como o PSDB fez, como o PMDB fez, como o regime militar fez. A Rede Globo, as pessoas esquecem que foi fundada no período do regime militar, com aval dos militares, inclusivamente, serviu muito bem ao regime militar durante todo o tempo, não é? Então é preciso nós analisarmos as coisas com um pouco mais de isenção e de racionalidade e parar de reagir com o fígado diante das informações, não é? Ninguém ganha nada em reagir emocionalmente como tem sido feito em grande parte dos casos com determinadas notícias. Pois muito bem, vamos lá. Um outro detalhe aqui é o seguinte. Dentro da guerra cultural, a guerra cultural é um projeto de tomada de poder. Uma vez que você toma o poder, você vai aniquilar o inimigo. Pois muito bem. Está colocado oficialmente no site, no Facebook do Jair Bolsonaro, os canais que ele indica de mídias que são confiáveis. Ao fazer isto, ele está criando uma coisa que chama-se democracia direta. Eu vou fazer um programa sobre isso para mostrar o perigo desse negócio. E ao dizer que há canais de mídia ou de jornalismo que ele, como presidente da República, indica, só aqui nós já teríamos um problema gravíssimo para falar em relação a isso. O segundo ponto, e que eu não posso abordar agora nesse programa de rádio, o segundo ponto diz respeito ao seguinte: os canais que ele indica, quase todos, ou todos eles, são de cunho bolsonarista ou lavético. Portanto, são canais que se propõem a fazer guerra cultural o tempo inteiro. É bem verdade que a mídia brasileira, por várias razões, sobretudo por origem maçônica, está comprometida com uma vertente socialista. Agora, já é bem menos exato dizer que toda a mídia brasileira não presta. Significa dizer que todos os jornalistas não prestam, todas as revistas não prestam. Isso, na verdade, não é verdade. Isso é uma absoluta mentira, né? Aliás, o próprio Olavo de Carvalho, numa entrevista que ele deu, eu já não me lembro mais se foi para o Globo, uma entrevista agora recente, onde ele disse que ele próprio acusa de que há um domínio esquerdista no Brasil, mas ele não sabe dizer nem a profundidade, nem a quantidade. Muito bem, essa informação é uma informação absolutamente contundente. Quer dizer, o sujeito acusa que todo o jornalismo brasileiro e a estrutura universitária brasileira está aparelhada, mas ele não sabe dizer o grau do aparelhamento. Quer dizer, isso é de uma irresponsabilidade inconsútil. Né? Que há um aparelhamento, ninguém duvida, né? Porque ele é aparente. Isso é uma coisa. Outra coisa é descredenciar as fontes jornalísticas, todas elas, como sendo fake news. A direita, ao fazer isso, o Jair Bolsonaro, ao fazer isso, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo exercer a chamada democracia direta. O nome disso é ditadura mesmo, tá? É quando você começa a impor censura aos meios de comunicação sem dizer que está impondo censura. Bem, então, como eu disse, eu vou fazer um programa para explicar aos ouvintes o que é democracia direta, o que é democracia eleitoral, né, e o que é democracia liberal. É absolutamente urgente que tais temas venham à baila, né, para esclarecer determinadas coisas que estão acontecendo na cara dura e à luz do dia. Bem, a palavra fake news, portanto, não é desinformação. E aqui eu quero começar falando o seguinte: fonte jornalística é uma fonte secundária de pesquisa, tá? Como é que funcionam essas questões? Quando o governo Bolsonaro e quando o Olavo de Carvalho e a falsa direita que se criou está atacando os jornais brasileiros em peso, o que eles estão querendo dizer? Que a documentação produzida pelos jornais não serve para nada e que eles são os únicos canais credíveis de informação. Bom, aqui nós já temos um problema, porque, por exemplo, se a Rede Globo mentir sobre a minha pessoa, ou a pessoa de qualquer indivíduo, ela é uma empresa oficialmente constituída, tem CNPJ e eu posso processá-la. Como é que eu posso processar uma pessoa que não tem CNPJ?
não emprega ninguém, não tem prestação de conta a dever ao governo federal, não paga imposto de renda. Quer dizer, existe uma diferença substancial entre uma empresa oficialmente constituída, que pode falar sandices e mentiras, evidentemente, e ela, se fizer isto, corre o risco de ser processada, de ter que indenizar o indivíduo. Isso é uma coisa. Outra coisa é um indivíduo que não tem empresa nenhuma e irresponsavelmente não emprega ninguém e irresponsavelmente passa a dizer que ele é o grande canal de veiculação de verdade dentro do Brasil. Bom, então nós estamos diante de uma anomalia absolutamente aberrante, não é? Quer dizer, você pegar as empresas que são oficialmente constituídas, não estou dizendo que essas empresas não produzem informações falsas, hein? Eu estou dizendo que não se pode descredenciá-las na sua totalidade. Né? Vamos entender o ponto de saída. Existem 3 tipos de fontes: fonte primária, fonte secundária e fonte terciária. Fonte documental é a origem de uma informação. Eu vou explicar o que é informação. Especialmente para fins de investigação, quando você está fazendo um jornalismo, quando você está fazendo historiografia, quando você está produzindo literatura acadêmica, todo o trabalho acadêmico, todo o universo de teoria que é produzido dentro das universidades se transforma em produto. Tá? Então o telefone que você usa, esse programa de rádio que você está ouvindo, isso é tudo fruto de pesquisa acadêmica. Não é fruto de gente que não tem ocupação nenhuma e que não produz tese acadêmica nenhuma e que, portanto, não produz produto para ser consumido. Então, os produtos que nós consumimos, de carro, a telefone, a comidas, vêm, evidentemente, do esquema universitário. Evidentemente que vem das academias. Ora, para as academias produzirem isso, há pessoas que estão utilizando fontes documentais. Bem, então, em historiografia, especificamente, existe um termo chamado documento histórico. Ora, quais são os tipos de fontes documentais que existem? Fontes primárias, secundárias e terciárias. Uma fonte primária em historiografia é um documento, ou é qualquer fonte, cuja origem remonta, a grosso modo, à época em que ela foi produzida. Para tanto, nós temos como fontes primárias correspondências, diários, documentos diplomáticos, documentos emitidos por partidos, documentos religiosos, que são os chamados assentos de registros públicos ou privados, assentos civis, imobiliários, censitários, financeiros, periódicos, textos literários ou narrativos, cartas e portulanos diplomáticos, enfim, qualquer empresa ou documento produzido pela igreja, por um governo, por um partido, por uma universidade em primeira mão, isso constitui um documento primário. Isso é uma fonte primária. Então, por exemplo, o estatuto de um partido é uma fonte primária. Tá? Isso é um tipo de fonte de pesquisa. Fonte secundária. Uma fonte secundária, a grosso modo, é um trabalho que se baseia em outro trabalho. Geralmente a fonte secundária vai pegar a fonte primária, e vai fazer uma leitura em torno da fonte primária. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar o historiador Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda foi lá, como, por exemplo, num documento primário da coroa portuguesa, fez um estudo no documento primário da coroa portuguesa e criou o livro dele, Raízes do Brasil. O livro dele, Raízes do Brasil, não é uma fonte primária, é uma fonte secundária. Tá? É isto que é uma fonte secundária. Via de regra, ela vai beber nas fontes primárias, vai ter uma leitura sobre aquela fonte, ela não vai produzir uma informação original. Informação original é a informação que saiu da fonte, mas ela vai trabalhar sobre aquela informação original, ela vai fazer uma análise, ela vai fazer uma ampliação, ela vai fazer uma comparação, etc. Então a fonte secundária
ela compõe-se de elementos derivados de obras originais, né? Interpreta essas fontes primárias, essas obras originais, utiliza para isso a consulta de outras obras, que também podem ser consideradas obras secundárias ou primárias, né? E vai, portanto, compor um tipo de narrativa. Então, nós podemos ter como, por exemplo, exemplo de fontes secundárias, base de dados, banco de dados. Se você pegar o banco de dados do IBGE, o banco de dados do Facebook, bibliografias, índices, biografias, não biografia romântica, no sentido de que ela não tem, ela é baseada simplesmente na imaginação do autor, né? Catálogos de bibliotecas, centro de pesquisa, dicionário, dissertação, tese, filmes, livros, manuais, museus, CDs, arquivos de coleção científica, jornais, publicações, periódicos, né? Isso tudo constitui fonte secundária, tá? Então, um artigo de jornal, né, ou um jornal em si, mesmo que seja uma nota pequena do jornal, uma nota qualquer, mesmo que seja uma nota humorística, perceba, uma charge no jornal, ela será considerada uma fonte secundária, tá? Bem, um terceiro tipo de fonte chama-se fonte terciária. A fonte terciária é uma seleção e é uma compilação das fontes primárias e das fontes secundárias. Percebe? Então, vai fazer o mesmo processo. Ela vai pegar a fonte primária, vai pegar a fonte secundária. Então, a fonte terciária pode pegar ou a fonte primária, né, ou a fonte secundária. E aí, então o que diferencia a fonte terciária, se ela vai pegar uma fonte primária e analisar, o que diferencia ela da fonte secundária? Há uma diferença grande. Ela vai pegar aquele material da fonte primária, né, e vai fazer um tipo de apontamento, ela vai criar uma categoria em cima daquele dado, né? Então, eu vou dar aqui um exemplo de fontes terciárias. As fontes terciárias podem ser bibliografias, que também podem ser secundárias. Por exemplo, eu tenho vários tipos de bibliografia. Quando você vai pegar um livro, em alguns livros tem sempre no final as bibliografias que o autor utilizou. Os autores, quando são mais rigorosos ou quando é uma literatura mais acadêmica, ele separa assim, bibliografia de fonte primária, né? Bibliografia de fonte secundária, bibliografia terciária, né? Então eu posso ter uma bibliografia, um catálogo de bibliografias de fontes só primárias. Então eu posso ir na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, fazer uma pesquisa sobre os manuscritos que foram produzidos sobre o rei Dom Sebastião entre o século XVI e o século XVIII, por exemplo. Isso é uma bibliografia de fonte primária. E eu posso ter uma bibliografia de fonte secundária. Portanto, eu posso pegar os livros dos autores, como Sérgio Buarque de Holanda, que vão estudar os manuscritos sobre Dom Sebastião, que foram produzidos do século tal ao século tal. E eu posso pegar uma bibliografia de fonte, e eu posso ter uma bibliografia, portanto, eu posso ter uma bibliografia de fonte secundária, portanto, de vários autores que estudaram aqueles manuscritos, né? E aqui eu posso ter uma bibliografia de fonte terciária, que vai fazer o estudo do estudo da obra do Sérgio Buarque de Holanda. Entendeu? Então, é isto que vai diferenciar. A bibliografia de fonte terciária ele é o estudo do estudo, né? Então, é isto que vai... Nós temos, portanto, uma gradação, né, de fontes. Então, é preciso entender o seguinte. Jornalismo, os jornais, a mídia, seja ela televisionada, seja ela escrita, né,
seja ela em forma de audiovisual, ela constitui fonte de informação secundária. Bom, mas e se a notícia que ele veicula for mentirosa? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Ela é categorizada como uma informação, como uma fonte secundária. Eu vou dar um exemplo que eu já dei em alguns posts. Se você pegar a documentação da coroa portuguesa, por exemplo. A coroa portuguesa, em razão daquilo que o historiador português chamava, o Jaime Cortesão, falava de política de sigilo dos descobrimentos marítimos. A coroa portuguesa tinha uma prática que chamava-se a prática da política de sigilo da documentação. Então, os portugueses, a coroa portuguesa, lançava informações oficiais falsas. Como é possível isso? Claro que é. Havia muita pirataria, muito roubo de informação, uma espionagem da época. Então eles lançavam mapas portulanos, cartas geográficas, cartas de marear, onde aquelas cartas eram falsas. Eles ocultavam as informações verdadeiras, lançavam aquelas cartas para despistar os inimigos. Então veja, essas cartas hoje constituem documentos primários falsificados. Percebe? Que constituem fontes de estudos muito importantes. Né? Então, dentro da pesquisa historiográfica, não faz a menor diferença se a informação é verdadeira ou é falsa. Mesmo porque quando você tem um volume de informação falsa disseminado, não é? Aquele volume é disseminado estrategicamente, portanto, ele esconde, por trás da quantidade mesmo de veiculação falsa, ele constitui um projeto, e é preciso entender o projeto. Bom, então quando a direita brasileira vem dizer que todo mundo que não está dentro da panelinha dela é produtor de fake news ou de desinformação, essa gente está mentindo e enganando da forma mais vil possível. Né? Primeiro ponto, os jornais brasileiros, gostando os brasileiros disso ou não, porque isso é uma classificação internacional de fonte, né? Portanto, é algo que ultrapassa o que a direita ou a própria ignorância do Jair Bolsonaro acham sobre o tema. O jornal constitui fonte secundária de pesquisa, gostando dele ou não. Não é? E se a fonte estiver mentindo, evidentemente, faça-se o correto. Processe o jornal, né? E apresente a documentação que vai desmontar aquilo ali. Isso é um ponto. Um outro ponto é dizer que todo jornalismo é mentiroso. É claro que não. Uma terceira questão em relação a isso. O jornalismo, especificamente, ele não produz conteúdo. Ele relata um fato existente. Tá? E o jornalismo investigativo, como é que ficaria? O jornalismo investigativo também se enquadra aqui. Ele não pode ser produtor de conteúdo. Né? Não passa na cabeça do jornalista quando ele está exercendo a atividade de jornalismo. O jornalismo não pode produzir documento primário. Né? O documento primário é um documento que é oficial. O jornalismo ele vai simplesmente aceder a uma fonte primária, via de regra, ou a uma outra fonte secundária, um outro jornal, e vai divulgar, publicitar o fato. Tá certo? Em que momento um jornalista pode ser considerado um produtor de fonte primária? Bom, quando ele vai fazer uma defesa de tese acadêmica. Aí é diferente. Né? Ele está dentro do meio universitário, ele está defendendo uma tese ali, e aquela tese dele, independentemente de ser de viés esquerdista ou não, torna-se uma fonte primária. Né? Então é preciso separar muito bem essas questões. Quer dizer, todo jornalismo é oficial, é produtor de fonte secundária. O jornalismo, mesmo investigativo, ele não produz fonte primária.
ele vai em cima de um fato que ocorreu, ele descreve aquele fato, ele deslinda o fato, ele vai buscar os documentos para mostrar aquilo que está acontecendo. De modo que é de uma perfídia enorme o Jair Bolsonaro e a direita acusarem full time a imprensa brasileira de usar de fake news ou de produzir desinformação, quando esta imprensa, em cima de um fato, está produzindo informação. Vou dar um exemplo para vocês. A Folha de São Paulo publicou um artigo no dia 16 de dezembro de 2018, com o seguinte título: Bolsonaro desautoriza filho e diz que pena de morte não será discutida. Ele colocou isso no Twitter dele. Então, o Jair Bolsonaro já virou clássico, ele desmente praticamente diariamente os jornais, os próprios filhos, os próprios ministros, o vice-presidente da República e a ele mesmo. As pessoas podem achar, bom, ele é um sujeito honesto? Claro que não. Isso é guerra híbrida, é guerra cultural que ele está fazendo, né? Veja esse caso especificamente. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, concedeu uma entrevista ao jornal O Globo, aonde nesta entrevista o Eduardo Bolsonaro defende a realização de um plebiscito ou referendo para implantar a pena de morte, tá? Em caso de crime hediondo e de tráfico de droga. Muito bem. Então, o próprio filho, na condição de deputado, deu essa declaração. Jair Bolsonaro soltou um Twitter dizendo o seguinte, vou ler o Twitter, abre aspas. Em destaque no jornal O Globo de hoje, informou que, em meu governo, o assunto pena de morte será motivo de debate. Além de tratar-se de cláusula pétrea da Constituição, não faz parte de minha campanha. Assunto encerrado, antes que tornem isso um dos escarcéus propositais diários. Veja a distorção cínica e mentirosa do Jair Bolsonaro. Ele acusa o jornal O Globo de tratar de um assunto, ou de publicitar um assunto, que foi o próprio filho dele que falou. E o filho dele está falando em nome do governo dele. Então ele desmentiu, ao invés dele desmentir ao filho, ele acusa, e ele desmentiu também, né, ele acusa o jornal O Globo de estar fazendo um escarcéu. Não, é o filho dele que veio e deu uma entrevista e falou esta coisa. O jornal publicou. É isto. Isto é uma fonte secundária. Então, este indivíduo, que agora é o presidente da República, tem, ipsis literis, o mesmo comportamento da chamada direita olavética bolsonarista. Não é? Ele desmente os jornais o tempo inteiro, acusando os jornais de praticarem fake news. Não há fake news nenhuma. Se há uma fake news, portanto, a fake news partiu do filho dele, que é deputado federal, e que, na condição de deputado federal, portanto, deveria ter responsabilidade com o cargo legislativo que ele exerce. Não é? E não falar em nome de um governo. Pois bem, a partir do momento em que a entrevista é concedida, e essa entrevista é publicitada, porque qual é o papel de um jornal? Entre outras coisas, dar publicidade às entrevistas. Então é isso que uma fonte secundária faz. Ele vai em cima da fonte primária. Qual é a fonte primária aqui? O próprio Eduardo Bolsonaro. Ele é o autor da frase, não é o jornal. O jornal publicou a frase. Né? Evidentemente que os jornais usam de recursos de manobra linguística para vender as páginas. Usam. Ninguém discute isso. Essa manobra faz parte da estratégia de marketing dos jornais. Agora, se essa manobra não foi feita
no sentido de inventar a informação. Uma coisa é fraudar uma informação. O jornal não fez isso, nem a Folha de São Paulo fez, nem o Globo. Então, nós estamos aqui diante da chamada guerra híbrida ou da guerra cultural, que virou uma constante dentro da esquerda brasileira. O PT acusava o Globo da mesma coisa. O Globo soltava um fato. O PT dizia que estava sendo perseguido pelo fato que o jornal publicou. Não é? Agora, o Jair Bolsonaro, os filhos dele e a trupe da direita olavética bolsonarista também tem a mesma estratégia, segue a mesma estratégia da esquerda, que é a estratégia de fazer guerra cultural. Não é? Portanto, é preciso entender que o que está sendo feito é algo absolutamente deletério para o Brasil. Porque o mesmo modus operandi que o PT usava está sendo usado agora por esta falsa direita. E eu digo falsa direita e repito e reafirmo, porque ela não é direita coisíssima nenhuma. É um processo de falsificação grotesco de elementos e de estratégias da esquerda aplicados contra os inimigos que eles desejam abater. Então, rapidamente, eu vou fazer 2 programas sobre essa temática, sobre desinformação e sobre fake news. Esse é o primeiro. Né? Então, dito isto, quer dizer, o que é uma fonte documental? Quais são os documentos primários, secundários e terciários? É preciso nós, enquanto povo, separarmos e não nos metermos no meio da guerra cultural política. Não é? O que está sendo feito irresponsavelmente pela esquerda e pela direita, lançando o país numa guerra cultural, esse cenário só favorece a ambos os lados. A guerra cultural ele só favorece ou a esquerda ou a suposta direita. Mas a população precisa entender que guerra cultural é uma guerra estratégica de tomada de poder. Tá? São facções que estão lutando para tomar o poder. Essa estratégia de tomada de poder, em si mesma, é uma estratégia de esquerda, independentemente de estar sendo usada pela direita ou pela esquerda. É uma estratégia ditatorial, é uma estratégia autocrática. O termo técnico atual chama-se autocracia. Né? É uma estratégia autocrática que visa impor hegemonia cultural e política. Ditadura. Usando uma terminologia antiga, isso chama-se ditadura. Não existe ditadura boa de direita ou de esquerda. Ditadura é ditadura. Tá? Então, o cenário que nós temos hoje no Brasil é um cenário de ditadura. Aqui, para finalizar o programa, rapidamente sobre a palavra fake news, origem. No Brasil, a palavra fake news, que vem sendo usada incorretamente como significando desinformação. A direita brasileira inventou isso, não é? E o pior, eu já fiz post sobre isso, o próprio Facebook do Exército Brasileiro está associando a palavra fake news com a palavra desinformação. Olha, isso é mais do que grave. A expressão fake news é americana. Quando Donald Trump lançou essa expressão, isso diz respeito a um contexto muito específico dos Estados Unidos. Então, fake news é uma expressão americana. O texto e o contexto no qual ela se aplica diverge substancialmente do texto e do contexto brasileiro. Você não pode pegar o texto e o contexto americano e aplicá-lo ao Brasil. Tá? Fake news nos Estados Unidos significa notícia falsa. Né? Fake news nos Estados Unidos são informações noticiosas que não representam a realidade, mas que são compartilhadas na imprensa e nas mídias sociais, como se elas fossem verídicas, formando
um cartel mafioso com um claro fim de manipulação da opinião pública. Bom, qual é a realidade nos Estados Unidos? A realidade nos Estados Unidos é o seguinte: o governo americano, o país Estados Unidos não tem nenhuma grande emissora americana, por maior que ela seja, detém mais de 10% do mercado de mídia. Tá? Portanto, não há um cartel, um monopólio hegemônico do Brasil nos Estados Unidos em relação a isso. O que existe, o cenário brasileiro é absolutamente inverso em relação a isso. O que nós temos no Brasil? No Brasil, nós temos uma única empresa de mídia, que no caso é a Rede Globo, que detém 80%, ela pauta 80%, não é, do que será discutido na mídia nacional. Portanto, vamos lembrar que a Rede Globo entrou como organização, o jornal O Globo existe desde o século XIX. A Rede Globo de televisão foi criada durante o regime militar, pelos militares, com o aval dos militares. O Brasil é uma ditadura, sempre foi. Não é? Portanto, a Rede Globo é simplesmente a televisão oficial do Estado brasileiro. Por que ninguém desconfia do fato da Rede Globo ter um monopólio estatal? Ela detém 80% do mercado. Então, de fato, o governo brasileiro, teoricamente, não precisa de investir muito em propaganda, porque existe uma televisão estatal sobre uma perspectiva de um capital privado, não é? Que simplesmente mantém o controle da nação. Essa não é a realidade americana. Tá certo? A realidade americana é muito diferente. Então, quando nos Estados Unidos se produz fake news, é uma outra organização, e o Donald Trump, quando cunhou esse termo, ele cunhou esse termo para algumas empresas específicas. Então é realmente espantoso nós vermos o senhor Jair Bolsonaro dizer que vai cortar as verbas da Rede Globo, não é? Não adianta ele cortar as verbas da Rede Globo. Isso é outra falácia deste homem. Tem várias que ele vem pregando sobre o povo brasileiro. A falácia dele é tão grande, se ele de fato quisesse desmontar o cartel que beneficia, sobretudo e antes de tudo, a República Maçônica Brasileira, ele não cortaria a verba da Rede Globo. Ele abriria o mercado brasileiro. Ele tiraria o monopólio. É isso que precisa ser feito. Não é cortar a verba, não. Né? A verba é o de menos. O que precisa é abrir o mercado. É preciso que o Brasil tenha, como existe nos Estados Unidos, 5 mil bancos e não 5. É preciso que no Brasil tenha 20 mil canais de televisão e não 4 canais de televisão. É isso que precisa ser feito. É abrir o monopólio. Né? Então, tudo que está sendo colocado pelo Jair Bolsonaro em relação à mídia é fraude absoluta da parte dele. Ele não tem intenção nenhuma de tirar o monopólio da Rede Globo de televisão, porque o monopólio é estatal. O Brasil vem a pique, o governo brasileiro, não é? Caso os 80% da Rede Globo sejam questionados. Bem, tanto nós temos um problema que o Roberto Marinho tomou-se de ódio pelo governo militar quando o João Figueiredo, por exemplo, permitiu ao Silvio Santos abrir o SBT, não é? E aquilo ali gerou uma certa competição. E foi isso que azedou a relação. Então a Rede Globo, quando, independentemente do presidente, se vocês observarem, independentemente do presidente que está no poder, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Sarney, Collor, tanto faz. Independentemente do presidente, a Rede Globo tem um estilo palaciano, esse é o termo técnico.
um estilo palaciano de produzir informação. Ela vai sempre ser favorável ao homem que detém a caneta na época. Falou bem do Lula, falou bem da Dilma, vai falar bem do Jair Bolsonaro, vai falar bem do Maduro, se fosse presidente, vai falar bem do Putin, vai falar bem da China, vai falar bem de qualquer indivíduo que assuma a presidência da República. Porque ela é a TV estatal. Evidentemente, ela mantém dentro dos seus quadros um ou outro jornalista, não é? E tem que manter, porque é uma estrutura imensa, para não dar muito nas vistas. Então há sempre a ideia do contraditório ali dentro. Percebe? Agora, então, embora ela detenha um monopólio, e ela foi colocada aí exatamente para isso, como organização e como rede de informação, ela presta informação muito relevante. Então é preciso separar a parte de manipulação da TV estatal, que ela não é? Sem ser TV estatal, não é? Do serviço de fonte documental primário. Então são coisas completamente distintas. Ora, no Brasil, portanto, o que está acontecendo? Fake news não significa somente notícia falsa, que é compartilhada na imprensa e nas mídias sociais como elas se fossem verídicas. Né? Fake news no Brasil não significa meramente notícia falsa, mas ela expressa desinformação, que são compartilhadas na imprensa e nas mídias sociais como se elas fossem verídicas, com o objetivo de produzir desinformácia e mascarovina. Embora a palavra tenha sido fake news, aleatoriamente transposta para o Brasil, copiada dos Estados Unidos, que o Brasil tem esse tipo de macaqueamento, de imitação linguística subserviente, a palavra não tem nada que ver. Então, o texto e o contexto nos Estados Unidos é um, e o texto e o contexto no Brasil são outros. Como eu falei, para ampliar essa confusão ainda mais, no Brasil se confunde mídia social com rede social. Mídia social não é rede social. Desinformação, quando você fala fake news é desinformação. Não, desinformação não é uma mera notícia falsa, disseminada dentro das mídias sociais. Desinformação é um termo técnico de guerra psicossocial, militar e não só, aplicado a uma clássica operação de inteligência russa chamada de desinformácia e mascarovina, que tem, entre outros objetivos, produzir dissonância cognitiva, criar ordens de comando e obediência de persecução e de extermínio político, alterar, corromper e mutacionar controladamente a sociedade e as mídias sociais. Tá certo? Então, dizer que quando o senhor Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho e as fontes da chamada direita brasileira acusam a mídia nacional brasileira de estar fazendo fake news e de dizer que as fake news são desinformação, na verdade, tecnicamente, eles estão mentindo grosseiramente. Porque desinformação não é fake news. Tá? Desinformação é um termo técnico que tem de guerra psicossocial, é uma operação militar de inteligência russa que vai produzir dissonância cognitiva, vai mandar dentro da sociedade, ele vai romper a estrutura da rede social, ele vai usar as mídias sociais para controlar a população. Então, quando eles falam isso, eles precisam de provar que uma pessoa comum, quantas pessoas vocês não conhecem que têm sido acusados pelos petistas e pelos direitistas bolsonaréticos olavistas de estarem fazendo fake news e desinformação? Inúmeras. O que essa gente está fazendo é lançar uma mentira em cima da população, usando as mídias sociais para tanto. Essa informação, a desinformação, essa operação russa de guerra psicológica, exige uma articulação dupla
de profissionais de mídia, de agentes culturais, de personalidades midiáticas, de políticos, né, todos eles articulados a um partido, atuando dentro de serviço de inteligência. Tá certo? Então isso é uma fórmula estratégica que visa produzir um tipo de coisa para alterar o tecido das redes sociais e da sociedade em si. É muito grave, é grave mesmo. Aliás, ultrapassa a gravidade. Repito, é porque a população brasileira não tem conhecimento desses termos técnicos e não tem obrigação de ter, que são termos técnicos, não é? E aqueles que deveriam ter obrigação de lidar com essa terminologia técnica com um mínimo de seriedade, não o estão fazendo. Porque essa gente está empenhada em fazer guerra cultural. Então a guerra cultural é uma das facetas da desinformácia. A guerra cultural é a desinformácia usa de guerra cultural. Mas a guerra cultural é uma faceta dela. De modo que quando o PT assume publicamente que vai fazer guerra cultural para tomar o poder, e quando a direita bolsonarista assume também, clara e publicamente, declara que vai fazer guerra cultural para tomar o poder, para criar artificialmente uma cultura, ou o que eles chamam de alta cultura, não é? E para tomar o poder politicamente, nós estamos diante do mesmo procedimento. Este é o X da questão. É o mesmo procedimento. Portanto, esta gente, tanto da esquerda quanto da direita, ambos têm um projeto político de poder. Quem não tem projeto político de poder não faz guerra cultural. Agora, a guerra cultural que a esquerda e a direita implementaram aparentemente contra eles mesmos, e quando eles começam a universalizar essa perseguição, perseguindo todo mundo que não pensa igual a eles, então veja que a guerra cultural já ultrapassou o cenário, não é? Qualquer ditador de direita ou de esquerda, quando ele assume o poder, ele passa a perseguir todo mundo, indistintamente. É isso que configura uma ditadura, seja ela de direita ou de esquerda, não é? Então, quando você passa a cobrar que todo mundo siga a mesma linha de pensamento que você tem, sobretudo quando essa pessoa é um presidente eleito, ou quando os deputados da base aliada política deste indivíduo estão cobrando a mesma coisa da população, não. Isso já descambou para a autocracia, né? Toda democracia legítima, ela tem dois níveis de posicionamento. Dentro do Congresso Nacional, os partidos políticos têm o direito e o dever de fazer oposição política. Não é aquela oposição criminosa que o PT fazia, independentemente da proposta, do projeto apresentado ser bom ou mal, o PT fazia oposição política. Isso não é oposição, isso é guerra cultural, né? Então o PT nunca fez oposição política, o PT fazia guerra cultural para chegar ao poder. Quando fez o poder, o que ele começou a fazer? Ele matava, perseguia, esganava todos os seus opositores ou comprava, como foi o caso do Mensalão e de todos os escândalos que vieram, né? Você compra, que é uma tática de exercer a sua hegemonia de poder. Bem, então vamos entender o seguinte: todo governo ele tem que ter uma oposição política. No caso do Brasil, o chamado presidencialismo de coalizão não tem oposição política coisa nenhuma. Porque se o Brasil tivesse oposição verdadeira, como tem em qualquer lugar do mundo, mesmo os países
de esquerda na Europa, né? Vou citar aqui o caso específico de Portugal. O governo de Portugal é de esquerda, comunista. Mesmo em Portugal você tem oposição política. Na França você tem oposição política. O governo francês é de esquerda. E é uma esquerda séria, radical, intelectualizada, né? Então é preciso ter uma oposição política, né? Muito bem, então cabe ao parlamento fazer oposição política ao governo. E cabe à sociedade fazer resistência ao parlamento ou ao governo. Portanto, a população, não cabe à população fazer oposição política. Isso é um papel de deputados, é um papel de gente que foi eleita, é vereador, é deputado, é senador, né? O papel de oposição política cabe a quem foi eleito, a quem tem cargo eletivo para isso. A população cabe resistir. Então, quando uma ditadura se instaura num país, o que pode o povo fazer? Resistir politicamente. Isso não é uma atuação político-partidária, né? É um direito inalienável do indivíduo enquanto cidadão. Ele não é obrigado a concordar ipsis literis com o que as lideranças políticas falam. Então, a partir do momento que um governo, como o do Jair Bolsonaro, vem a público, praticamente diariamente, exigindo a hegemonia e aceitação política a tudo que ele fala, nós estamos aqui diante de um protótipo de ditadura. Vamos ver se de fato a situação vai continuar na mesma tônica quando esse homem assumir o poder. O fato é o seguinte, concretamente, nem o PT, por incrível que pareça, nem o governo do Lula, nem o governo da Dilma ousaram fazer com a população o que o Jair Bolsonaro está fazendo. Nem o Lula e nem a Dilma, com todas as loucuras e os crimes do PT, hein? O PT acusava a mídia. O PT nunca cobrou hegemonia cultural do povo. Tá? Portanto, nós saímos de um esquema de uma ditadura velada ou não de esquerda e caímos num outro processo que é uma ditadura de direita. É o mesmo modus operandi com o sinal trocado. É muito grave o cenário político brasileiro, né? Agora, mais grave ainda, repito, são aqueles indivíduos que teriam o poder e o compromisso de informar a população, não informarem. Então entenda que fake news não é desinformação. Desinformação é um termo técnico, né? Fake news é uma notícia falsa. E o cenário que existe nos Estados Unidos, de mídia e de imprensa, não é o mesmo cenário que existe no Brasil. Nunca foi. Tá? Por outro lado, a imprensa brasileira produz notícias falsas? Claro que produz. É evidente. Mas daí a generalizar e dizer que nada que a imprensa brasileira produz é verdadeiro, né? Ou tudo que a imprensa brasileira produz é falso, também não só incorreto, bem como é uma fraude, como esse Twitter, que foi inclusivamente publicitado pela Folha de São Paulo, né? Onde o próprio Bolsonaro desautoriza o filho. E ele desautoriza o filho, não citando o filho, ele cita o Globo. Ora, quem soltou a notícia foi o filho. O jornal noticiou, publicitou. Isto é o papel de uma fonte secundária. Ela vai em cima da fonte primária e ela lê, interpreta. Portanto, cabe ao jornal ler e interpretar, sim, qualquer notícia
de fonte primária. Não cabe só o jornal. Toda fonte secundária está autorizada a desempenhar esse papel. O grave é quando no Brasil, vindo pelo próprio presidente da República eleito, ele começa a querer silenciar as fontes secundárias, dizendo que ele é o canal autêntico de produção de fonte secundária. Bem, ele não pode ser isso, por várias razões. Primeira e fortíssima razão é que ele é o presidente. O Estado não é produtor de fonte primária, hein? De fonte secundária. O Estado é produtor de fonte primária. Os documentos oficiais, as leis, as declarações que o presidente dá, os ministros, isto constitui documento primário. Né? Então você fala assim, mas qual é o papel de um secretário de imprensa da Presidência da República? Fonte primária. A Presidência da República produz fonte primária, porque são declarações oficiais, são atos de Estado, são atos governativos, de modo que o senhor Jair Bolsonaro não pode falar o que ele quiser e depois esconder-se por trás da fala de um homem comum. Ele não é um cidadão comum. Ele é o presidente eleito e o que ele faz e o que ele fala constitui ato de governo. Uma vez que constitua ato de governo, isto é, fonte primária. Né? Portanto, ele não é fonte secundária. Então, ele não pode, como fonte primária, como Estado, indicar quais são as fontes secundárias que o Estado brasileiro, no governo dele, passará a apoiar. O nome correto disso chama-se ditadura. Censura aos meios de imprensa. E eu falo isso sem o menor destemor. Né? Portanto, é mais do que grave o cenário de guerra cultural que instalou-se dentro do Brasil. É grave. É gravíssimo. Nós vamos continuar com esse programa, porque eu quero, no nosso próximo programa, mostrar para vocês, rapidamente, evidentemente, de uma forma bastante superficial, o que é informação e o que não é informação. Né? Então é preciso separar fake news de desinformácia. E é preciso entender como é que essas coisas podem articular-se dentro da chamada guerra cultural ou das chamadas guerras híbridas. Então, para tanto, nós precisamos de ter esses conceitos muito separados e não misturar alhos com bugalhos, porque eles não são misturáveis, não são mesmo. Tá bem? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima semana. Um abraço.